Ok, tudo bem com todos? Na paz, na graça. Estamos iniciando hoje uma nova série, né? Às vezes a gente não envia pelos WhatsApp aí, às vezes falta os avisos, né? E é interessante, parece que o dia que você não manda o WhatsApp, falta gente, né? O povo parece que precisa ser lembrado do culto. Amém, queridos? Espalhados, vivendo os propósitos de Deus. Tem gente que está ligando, né? A gente estava reunidos, agora espalhados, né? Tipo assim, reúne para espalhar. É mais ou menos isso, né? A gente falou em agosto de estar reunidos, mas tinha um slogan, né, uma frase central, qual que era? O agir de Deus nesse ajuntamento. Se Deus age na minha vida, se Ele derrama na minha vida o seu poder, se Ele transforma a minha vida, automaticamente, consequentemente, vai gerar um povo que sai e que sai transformado e que vai em todas as esferas sociais buscar uma mudança de Deus em cada área. Isso é o que nós entendemos, é o que nós propomos aqui para as nossas palavras de domingo, vivendo os propósitos de Deus. Então, tem uma imagem aí, para que serve isso? Vocês vão passando aí comigo, viu? Em primeiro lugar, para que serve isso? Coloca a primeira, essa. Para que serve essa imagem? Simples, né? Para quê? Bater num prego, né? Não no dedo, às vezes a gente bate no dedo, né? Mas para que serve essa outra imagem? Para as crianças acabar o culto e ficar lá brincando, fazendo barulho. Para aquele cara que tem um sonho de... Eu gosto de tocar, mas ele não gosta de treinar, só gosta de ficar batendo lá. E bateria é símbolo de barulho, né? Assim, cadê o Henry? Foi pegar água. E aí a gente fica lá, né? Não, para que serve essa bateria? É ritmo, é instrumento. Olha lá o Osmar lá em cima. Para que serve a bateria, Osmar? Agora não se assuste, segura na cadeira. Para que serve essa imagem? Credo, Jesus, cada coisa, bate na cadeira, segura. Para que serve este objeto, gente? Que coisa, gente, calma. O que vocês estão vendo? Uma assombração, alguma coisa? Um demônio apareceu na frente? É um objeto, né? Serve para enterrar um corpo que morreu. Sim ou não? Passa mais um. As coisas têm um propósito. Sim, todas elas. Poderíamos citar várias imagens aqui, trazer vários objetos. Cada um deles tem um significado, tem um propósito. E a sua vida, a minha vida, também tem um propósito. Nós não estamos aqui por acaso. Antes que você se assuste, passa mais um. O pior da existência não é a morte. É uma vida sem propósito, já dizia o pastor Rick Warren. Você está muito assustado com a morte. Eu vou te falar, querido, que com certeza você não está vivendo os propósitos de Deus intensamente. O pior da existência não é a morte. É sim viver sem propósito. E eu quero perguntar, qual o propósito? Há uma frase aí do Carl Jung, o famoso psiquiatra, ele disse: eu não sei o significado e propósito da vida, mas parece, pode colocar, que foi preparada para alguma coisa, né? Um mestre como esse, da ciência, da mente, diz que ele não sabe bem, algum propósito deve ter nessa vida, eu não sei direito qual que é não. E é interessante que num certo momento, até o filósofo, né, Salomão, no livro de Eclesiastes, nós acreditamos que foi ele o autor, ele disse assim, logo no capítulo 1, versículo 2 do livro de Eclesiastes, que é um livro bem filosófico sobre a vida, e ele fala: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. E o livro de Eclesiastes é um livro fantástico também, porque ele busca encontrar em todas as conquistas humanas o significado da vida. Ele passa por tudo aquilo que é uma conquista, seja na vida dos relacionamentos, na família, na vida financeira, profissional, acadêmica, tudo ele conquista e ele diz: nada faz sentido. Olha que interessante. Tem hora que você lê como se fosse assim: nossa, esse cara aqui está numa deprê terrível, precisa arrumar um psicólogo e uma oração forte para libertar. Mas na verdade ele não era uma pessoa que estava em luta, ele conquistou todas as coisas e ele diz: mas qual é o sentido? Ainda bem que no final do livro ele chega a um sentido, vou deixar para você ler depois, né? Não vou explicar aqui. Algumas pessoas a gente poderia dizer, quais níveis, né? Eu vivo para quê? Existem pelo menos 3 níveis de vida que a gente poderia citar aqui. O primeiro deles seria a sobrevivência. Quem sabe você fala assim: eu estou na terra para quê? Para que eu estou na terra? Eu estou aqui, eu preciso sobreviver, né, Léo?
A gente rala, trabalha bastante para poder ganhar comida, viver, pagar as contas. Quem sabe tem pessoas que estão vivendo nesse nível da sobrevivência. Quem sabe seja a maioria das pessoas, o importante é sobreviver, basta estar sobrevivendo. Alguns, assim, um pouco mais proativos, né, falam, não basta sobreviver, eu quero realizar, eu quero ter sucesso, eu quero conquistar coisas, eu quero ver minha família melhor, eu quero dar uma educação melhor, eu quero comprar uma casa, eu quero realizar minha vida, eu quero ter um pouco de sucesso. E ela luta e ela vai viver, assim como o livro de Eclesiastes, lá o Salomão, buscar as conquistas acadêmicas, familiares, na área da saúde, enfim, cada área da nossa vida. E ele vai ali buscando sucesso. Já é alguma coisa. Mas quantos estão no nível da significância? Ou seja, qual é o propósito da minha vida? Qual é o significado? Por que mesmo que eu estou na terra? Acima de minhas realizações, acima da sobrevivência, acima desse tempo que eu passo aqui, que é tão curto, o que é mesmo que Deus quer de mim? Quais são os propósitos de Deus para a minha vida como homem, como mulher, como pessoa de Deus, como filho de Deus, criado por Deus? Então hoje, chamo você ao primeiro propósito que a gente vai estudar hoje, o propósito da adoração. A palavra adoração pode trazer equívocos em algumas cabecinhas, mas na verdade a adoração é o quê? É viver para Deus. Então eu trago como tema, fomos planejados para viver com Deus. Com Deus. Viver em adoração em todos os sentidos, né? No seu sentido da palavra mais profundo, é na verdade viver com Deus, viver em Deus. É muito mais do que a nossa canção, do que a nossa oração, do que o nosso serviço. É na verdade a nossa vida estando fundamentada naquilo que Deus quer para ela. E uma coisa eu deixo claro para você como tema nessa noite: fomos planejados para viver com Deus, ao lado do nosso Pai, amando o nosso Pai, agradando o nosso Deus, servindo o nosso Deus. Qualquer tentativa humana de viver fora dessa realidade de uma vida com Deus, vai dar errado. Pode ter a conquista que for, vai dar errado. Pode passar a luta, vai dar errado. Pois nós fomos planejados para viver com Deus. Amém? Tudo bem aí? Está comigo ou semigo? Vamos lá. Isaías capítulo 6, o primeiro texto que eu quero ler. Vamos trabalhar esse propósito de adoração, olhando aqui para o fomos planejados para viver com Deus. E pensando na adoração, trazer esse texto de Isaías, que é um texto conhecido, mas nessa ótica de olhar o propósito da vida, na vida desse homem, na vida desse profeta, e como Deus também quer fazer aqui com a nossa vida hoje. Amém, querido? Todos acharam aí? Abriram ou ligaram aí? Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E o versículo 9, só o início, e ele disse: vá e diga a esse povo. Até aqui, amém? Você recebe essa palavra? Fomos planejados para viver com Deus. Trago uma frase aqui de transição para a gente. Para viver
de acordo, eu fui planejado, precisa estar resolvido em algumas áreas da minha vida. E é nesse texto que a gente vai trabalhar hoje, deixar Deus tocar, deixar Deus mexer com a nossa vida um pouco. Amém? Primeira área que nós precisamos estar resolvidos é sobre Deus. Sobre Deus. O texto no versículo 1 diz que eu vi o Senhor. Gente, eu preciso entender que eu tenho um Deus. E esse Deus que me criou, que me amou, é o mesmo Deus que toma a iniciativa de se revelar a mim. Nós não estamos na terra por acaso, nós não somos frutos de uma explosão, nós não estamos aqui ao nada, nós temos um propósito claro, um Deus criador, nós não somos órfãos, nós não somos descendentes do nada, nós não somos descendentes dos animais, nós temos um Deus criador, Pai, que nos formou com suas próprias mãos, e esse Deus é quem toma a iniciativa de ir a nós, de se revelar a nós, e de dizer, meu filho, eu sou teu Deus. E esse Deus é quem chegou para Isaías e falou, olha aqui, Isaías chega, eu vi o Senhor, eu conheci a Deus. Ele se resolveu com Deus nesse momento de revelação. Tudo bem, você pode estar pensando, mas eu não vi o Senhor, querido. Em primeiro lugar, sem conhecimento de Deus não seria adoração, isso é idolatria. Sem toda religiosidade sem conhecimento, ela será idolatria, porque aquilo que não é de conhecimento é idolatria, não é adoração. Lá em 1 Coríntios 10 ele vai falar que o que eles adoram, não adoram a Deus. Lá em João 4, Jesus fala para a mulher samaritana, olha, vocês adoram o que não conhecem. É preciso ter conhecimento de Deus. Eu tenho um Deus que me criou, eu tenho um Deus que cuida da minha vida, eu tenho um Deus que é meu Pai, que está guiando a minha vida. Eu vi o Senhor. Eu não sei quantas pessoas neste lugar podiam dizer, eu vi o Senhor, eu tive o conhecimento de Deus, eu tive a experiência com Deus. Outra observação, que esse Deus é que está agindo em cada situação terrena, para me dar a revelação do céu. Olha, está agindo em cada situação terrena da nossa vida, para nos dar a revelação do céu. O versículo 1 traz a informação que foi no ano em que morreu o rei Uzias, e isso aqui tem coisa para nós. Porque, gente, naquele momento, o reinado ficou sem rei. Era um momento trágico na vida de Isaías, na vida do reino, e estava ele ali perdido naquele momento, uma situação terrena complicada, onde não haveria solução, e é exatamente naquele momento que o Senhor Deus usa aquela situação terrena trágica para se aparecer e dizer para ele, é verdade que morreu o rei, morreu o presidente, é verdade que o governo está complicado, mas eu quero dizer para você que existe um Deus sobre a tua vida, eu quero dizer para você que existe um rei sobre a tua vida, que é o rei dos reis, eu quero dizer para você que existe um Senhor sobre a tua vida, acima de cada circunstância humana. E é mais interessante, porque esse rei Uzias foi um bom rei durante toda a sua vida, mas no final ele pecou e se afastou de Deus e sofreu muitas consequências do seu reinado, inclusive morreu leproso. E Isaías tinha uma clara consciência disso. E naquele momento terrível, eles ali se sentindo perdidos, aparece Deus para se revelar a ele. Amém, gente? Vão comigo aí, volta, viu? Um exemplo aqui na Bíblia para você, o apóstolo Saulo. O texto que está ali agora, Atos 9. Gente, veja bem como Deus fez com o apóstolo Paulo, né, que era Saulo. Esse homem era o quê? Ele era aquele que viajava por todos os lugares para fazer o quê? Perseguir, mas mais do que perseguir, matar todo aquele que confessava que Jesus era o Senhor. Estava ali esse homem vivendo com esse propósito de perseguir, de matar todo aquele que dissesse que era cristão, que era um seguidor de Jesus. E ali vai ele em uma dessas viagens, e aí o texto bíblico diz que em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Veja Deus tomando a iniciativa de ir a cada pessoa, de se revelar a cada pessoa, de resolver, olha, você não está aqui por acaso, você tem um Deus, você tem um Criador, o que é que você quer fazer da sua vida?
Precisamos resolver nossa vida com Deus. Sabe o que acontece? Tem muita gente revoltada com Deus. Tem muita gente que se diz ateu, não acredita em nada. Tem muita gente até religiosa, ela vai até em alguns cultos, mas a vida não é transformada, porque a vida não está sendo resolvida sobre Deus. Precisamos resolver esse assunto na nossa vida. Deus é meu Senhor ou não é? Eu tenho uma experiência com Deus ou não tenho? Ele é meu Criador ou não é? E essas pessoas que a gente vê aqui passaram sim por uma experiência, por um contato, por uma revelação divina sobre as suas vidas. Em Romanos 1,19 diz assim, olha: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, pois Deus lhes manifestou. Posso afirmar para você que da parte de Deus não haverá um cidadão, uma pessoa na face da terra que não vai ter a oportunidade de ter a revelação divina. Deus está tomando a iniciativa, Deus está tocando nos corações e dizendo para as pessoas: olha, você não está aqui por acaso, você não é um filho do nada, você tem um Deus criador. Agora você resolve, se você quer viver magoado porque não aconteceu as bênçãos que você queria, se você quer viver no seu ateísmo, fugindo de mim que sou o seu criador, ou se você quer se entregar a mim e viver na minha presença. Porque para viver o propósito de Deus para a minha vida, para viver como eu fui planejado, eu preciso me resolver diante de Deus. Amém ou não amém? Está claro ou escuro? Outro texto como exemplo, 1 João capítulo 1, versículo 1, que são os apóstolos que viveram na época de Jesus. Olha o que eles escreveram: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Então, aqueles que andaram com Jesus, olha o que eles escreveram. Sabe por que nós estamos aqui falando do Senhor? Porque nós vivenciamos isso. Nós vimos, tocamos e nós estamos transmitindo essa palavra. Aí você pode dizer: Léo, mas eu não vi Jesus fisicamente. Ainda bem, porque de repente Judas viu fisicamente e não resolveu. Então, o problema não é esse. O problema é a fé que está no nosso coração, mas você tem a escritura, a palavra da vida, que foi escrita pelos apóstolos para que você creia. Você tem o Espírito Santo, que Jesus veio aqui na terra, pagou o preço pelo nosso pecado, fez a missão dele, voltou para a glória, enviou o Espírito Santo auxiliador, e esse Espírito Santo está trabalhando na nossa vida dia a dia e dizendo: filho, 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 acorda, 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 você é meu, eu tenho um propósito para a tua vida, acorda e desperta. O Espírito Santo está agindo e falando com cada pessoa por todos os lugares. E eu cito outro texto para você ainda, 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando nós nos voltamos a Deus, quando nós nos chegamos a Deus, sabe o que significa isso? É porque nós entendemos, nós paramos de negar o amor de Deus que está impactando nossos corações. Porque Ele já nos amou, Ele nos amou primeiro. O que tem que acontecer é que a gente tem que corresponder a esse amor ou não. O Senhor não nos chamou, querido, para apenas nos reunir. Se nós nos reunimos de verdade como um filho de Deus, o agir dele está mexendo com a nossa vida, sabe o que vai acontecer? Eu vou viver uma vida com propósito lá fora, por todos os lugares. Amém ou não amém? Então, continuando em Isaías, sobre Deus, como que Isaías começou a ver? Ele vê Deus como um rei soberano acima das circunstâncias terrenas. O versículo 1 diz que Deus está no trono alto e exaltado. Como é que Deus está na minha vida, na sua vida? No trono alto e exaltado. Vamos dizer, em primeiro lugar, percebe? Olha como Isaías enxerga Deus. Deus, Ele está no trono alto e exaltado. E lembra do contexto que o rei terreno havia morrido. Mas ele diz: é verdade que nós estamos numa situação complicada aqui, porque não há rei. O reino agora está complicado. No entanto, existe o Rei dos Reis, que é Senhor soberano sobre todas as coisas. E Ele está no trono e exaltado. Quem está no trono da nossa vida? Isso é a grande questão.
Como que Isaías vê Deus também? Ele vê Deus sendo servido por sua criação celestial em humildade e poder. O versículo 2 traz algumas informações dos serafins, esses seres angelicais. Olha a visão deles sobre Deus. Nos céus, suas criaturas estão adorando Ele. De que forma? Servindo, de humildade e com poder. Por que isso? Porque diz o texto que os serafins tinham duas asas sobre os rostos dele, que significa humildade. Eles não se sentiam dignos de se colocar diante do Todo-Poderoso. Então essas asas é o simbolismo da humildade. Eles serviam a Deus, mas com humildade. Tanta arrogância religiosa que existe, não existe? Mas nos céus, a visão dele de Deus é um Deus que está sendo servido sim, mas com humildade. Mas esses anjos também, esses serafins, tinham duas asas sobre os pés. Eles estavam ali não simplesmente dizendo: Deus, eu te amo, eu te adoro. Eles estavam servindo a Deus de fato, trabalhando para Deus. Mas não somente trabalhando para Deus, esses anjos tinham duas asas que eles voavam. Então, mesmo com humildade e em serviço a Deus, eles recebem de Deus poder para fazer coisas milagrosas, sair de um lado para o outro e para voar. A visão dele de Deus é que existe uma criação que está servindo ao Senhor com humildade e com poder. É assim que está no céu. Como é que deve estar na terra? Percebe que a revelação que ele tem de Deus sobre o céu, isso vai automaticamente implicar na sua vida na terra. Se eu não resolver a minha vida com Deus, sobre Deus, de quem é o Deus que a Bíblia fala, esse Deus que é verdadeiramente o Criador, que está no trono alto e exaltado, que é todo poderoso, que está no controle de todas as coisas, que me criou, que me amou, que tomou a iniciativa de dar sua vida por mim. Se eu tenho essa visão, querido, sobre Deus, isso vai implicar em uma vida humana totalmente diferente. A primeira coisa que acontece na vida de Isaías é a primeira coisa que precisa acontecer com as nossas vidas e precisam estar resolvidas. Nós não podemos ser nem religiosos, nem ateus, nem revoltadinhos com Deus, nem magoados com Deus e com nada. Eu vou te falar uma coisa, muitas vezes a pessoa diz assim: sabe, eu não vou para a igreja mais por causa daquilo e daquilo. Eu vou te falar, você não vai para a igreja mais porque você não quer Deus. Eu não vou para a igreja mais porque não me aconteceu aquela bênção. Eu vou te falar que você não está indo para a igreja mais porque você não quer Deus. O problema não são as pessoas, as igrejas, as coisas, as circunstâncias, mas sim a minha relação com Deus. Quem é Deus na sua vida, na minha vida? Isaías foi impactado naquele momento, ao ter um contato, um encontro verdadeiro com Deus. Era ele Deus, não tinha os amigos, não tinha família, muito pelo contrário, a circunstância estava toda desfavorável. Estão entendendo, gente? Amém? Que mais que Isaías vê sobre Deus? Esse Deus que ele vê, a adoração celeste, da revelação que Isaías tem, a adoração no céu celestial, impacta a vida de outros. Olha que interessante, porque no versículo 3, eles proclamavam uns aos outros, e a terra toda está cheia da glória. A adoração dos serafins no céu, sabe o que ela faz? Ela impacta a vida de outros. Então, uma vida de adoração a Deus, uma vida com propósito, uma vida de uma pessoa resolvida com Deus, sabe o que vai acontecer? Vai impactar a vida de outras pessoas, vai contagiar a vida de outras pessoas. Proclamavam uns aos outros, e a terra toda está cheia da sua glória. A adoração celeste que Isaías vê, diz que chama a manifestação de Deus. No versículo 4 também é muito interessante, porque ao som das vozes, os batentes tremeram e todo aquele lugar foi cheio de fumaça da presença de Deus. Em que momento que aconteceu isso? Hein, gente? Em que momento que aconteceu? Na adoração, mas ao som das vozes deles. Percebe, não? Que relação? Foi porque eles, quando eles começaram que Deus veio? Não estou dizendo que manifestou, que foi ele que forçou Deus a agir, não. Mas que há uma relação maravilhosa aqui há. Porque a manifestação de Deus naquele lugar
mexendo em estruturas, trazendo mudança naquele ambiente, vem a partir do som das vozes daqueles adoradores, daqueles seres celestiais. Da nossa boca, da nossa vida, o que é que tem saído para Deus? Tem trazido e buscado a manifestação de Deus? Ou uma religiosidade que busca interesses pessoais? Sabe o que é a coisa mais importante que cada um de nós aqui precisa? Não é o dinheiro que eu sei que você está precisando. A mais importante não, é importante, mas não é a mais importante. A mais importante é que eu resolva lá meu problema conjugal, ainda não é a mais importante. Léo, mas meu casamento, não. A mais importante é que meu filho se converta, ainda não é. A coisa mais importante na vida de cada pessoa aqui neste auditório, ela se voltar para Deus, se render a Deus e saber que Ele é o Senhor e dizer: Senhor, eu não te abandono por coisa nenhuma, a minha vida é tua, cumpra os teus planos, eu quero viver a tua obra na minha vida, a tua presença é tudo para mim, em primeiro lugar esteja o Senhor na minha vida. Aí você diz: nossa, mas isso é ruim, né? Deus tem que estar em primeiro lugar. Se você quer viver uma vida com propósito, que o seu casamento, que as suas finanças, que os seus projetos de vida, que a sua história, que os seus dias aqui tenham significado, tem que partir da base, e a base é a relação com Deus. Amém, gente? Está resolvido com Deus? Se você, de repente, está aqui, a gente tem aquelas fases da vida que a gente fica em crise, né? O que é que Deus fez? Deus me abandonou? O que é que aconteceu? Resolva a sua vida com Deus hoje. Esteja resolvido. Seja uma pessoa mal resolvida nessa relação com Deus. Mas para viver também uma vida de acordo, eu fui planejado, eu preciso estar resolvido também sobre outra área. Sobre a minha vida pessoal, sobre mim. A partir do momento que Isaías tem esse contato com Deus, que ele vê Deus no seu trono, um Deus exaltado, sendo servido e adorado por suas criações celestes, uma vida que manifesta o poder de Deus, que muda estruturas, que traz a presença de Deus, essa visão dele, a partir desse momento, algo na vida dele pessoal foi transformado, e nós precisamos também estar resolvidos sobre nós mesmos. Então eu existo porque eu tenho Deus que me deu vida, como nós vimos no primeiro ponto, com o propósito de viver com Ele, para Ele, por meio dele. Então, como diz um pastor querido, ele fala: nós somos criados, lavados, ensaboados e embalados no sangue de Jesus. Você não é nada, você não está aqui por acaso, uma coisinha de qualquer. Você é criado sim, você é comprado, lavado, ensaboado, de todas as formas com o sangue de Jesus, e embalado. Sabe por que embalado? Que é para dizer: olha, é enviado. Ninguém está aqui parado. Eu preciso resolver sobre a minha vida. O tanto de gente com complexo de inferioridade, com sentimento de culpa, com sentimento de não ter valor. Isso precisa ser resolvido na nossa vida. Se nós temos o contato com esse Deus Todo-Poderoso, eu preciso resolver também a minha vida. Isso vai implicar na minha vida pessoal. E aí a gente vê então no texto de Isaías, que o propósito de Deus inicia com o meu temor, em resposta à sua revelação. O versículo 5, logo que Isaías vê Deus no seu trono alto e exaltado, ele diz: então gritei, ai de mim. Veja bem, não foi Deus que acusou ele, como muita gente na nossa sociedade moderna acha que o evangelho vem para acusar. Não, Deus não falou nada com ele. Deus apenas se apresentou a ele. Deus apenas se mostrou a ele. E o que gerou nele? Temor. Ele disse: ai de mim, o Senhor vem até mim, mas eu não sou digno. O Senhor me ama tanto dessa forma. Não foi Deus que cobrou nada de Isaías, foi ele que sentiu isso, gente. Uma vida de temor, tudo inicia no temor. O provérbio 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o temor fica uma palavra estranha, que pode parecer que a gente está com medo de Deus. Não é isso que quer dizer. O temor quer dizer que quando eu ouço a voz de Deus, eu leio a sua palavra, eu estou no culto, quando eu estou vivendo a minha vida por onde eu estiver, há algo em mim que está me tocando e dizendo:
meu filho, esse é o meu propósito para ti, dizendo, esse tipo de atitude não é a atitude que convém a você. Há algo dentro de nós que nos quebranta, há algo dentro do nosso coração que mexe com a nossa vida e fala, não, eu estou vivendo fora daquilo que Deus tem para mim, e gera sede, gera vontade, gera mais interesse por Deus. Temor é algo que vem de Deus dentro da nossa vida, a partir do nosso conhecimento de Deus. Se Deus é pequeno na nossa vida, pequeno será o nosso temor. Quanto maior é Deus, quanto maior é a nossa visão sobre Deus, maior será o nosso temor. Aí nós vamos dizer, não, eu preciso. E quem sabe é uma das áreas que precisam ser resolvidas na nossa vida. Você aqui nessa noite se sente uma pessoa temente a Deus, temente ao Senhor. Mas o propósito de Deus também se expande com minha confissão. Versículo 5 ele fala, eu sou o homem impuro. Também não foi Deus que falou nada com ele, nenhum dos serafins, foi ele mesmo que se confessou. Olha só, muitas vezes há coisas não resolvidas na nossa vida, porque está faltando temor na nossa vida. A gente ouve, recebe, Deus derrama graça, fala, a gente lê a palavra, mas o coração não se quebranta, está duro como uma pedra. Mas ainda bem que mesmo duro como uma pedra, o Senhor vai quebrar, Ele vai se manifestar na sua vida. Mas o propósito se expande, ele se completa a partir da nossa confissão, uma vida de confissão a Deus. Isaías diz, olha, eu sou homem impuro, quem sou eu para o Senhor se revelar a mim, ó Deus? Quantas pessoas não caíram da fé por falta de confissão? E é interessante o texto de Tiago 5,16 que fala, portanto, confessem as suas culpas, os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Aí a frase que todo mundo gosta, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas o que é preciso fazer? Se confessar. Confessar a sua culpa. Confessar a sua condição. Se eu sei que Deus é santo, você não é tão santo assim que você não precisa olhar para você. É algo que nós temos perdido. Aliás, Jesus na oração modelo, que ele passa ali para os discípulos, dos princípios da oração que ele passou, e as pessoas decoram isso e repetem, só não sei se isso aplica na vida, porque ele diz assim, Pai, perdoa os meus pecados, não é assim? Mas como? Eu perdoo aqueles que pecaram contra mim, que me ofenderam. A confissão é necessária, o pedido de perdão, o se colocar diante de Deus. E há um texto em Filipenses 2,10 que diz que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A confissão não é somente das minhas obras para com Deus, mas a confissão é das obras de Deus para comigo. É reconhecer quem Ele é. Tem muitas pessoas que não confessam quem é Jesus. Elas dizem que creem em Deus, mas existe uma barreira nessa parte de se confessar. Mateus 10,32, não está aqui, fala que Jesus falando assim, se vocês me negarem diante dos homens, eu também vos negarei diante do meu Pai, porque vocês não têm relação comigo. Mas se vocês confessam o meu nome diante dos homens, eu confessarei você diante do meu Pai. Há uma necessidade de confissão, de se professar, de dizer qual é a tua fé, de dizer quem é você, de dizer quem é teu Deus. E há uma necessidade de olhar para as nossas feridas, para as nossas dores, para as nossas lutas e deixar o Senhor nos tratar. É interessante que, olha, o propósito de Deus inicia com o temor que foi gerado no coração dele. Isso vai se expandindo, porque ele diz, olha, ele reconhece, ele confessa isso. Quantas coisas que às vezes passa desapercebido na nossa vida e a gente vai vivendo embolado, uma bola de neve que vai acontecendo por falta de confissão. Mas o propósito de Deus também é garantido por sua redenção. Versículo 6-7, então vem o serafim como tenaz, uma brasa viva do altar, um símbolo de algo que é tirado da presença de Deus. Veja que o perdão é algo do céu para a terra. É um toque, é algo milagroso de Deus para trazer essa cura, essa mudança. E o texto diz que a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. E é interessante porque muitas vezes quando você fala de confissão,
parece algo pejorativo, tipo assim, olha, eu tenho que ir lá, vou me acabar, eu vou me desmoralizar, seja diante de Deus ou seja com alguma pessoa. Então é como se eu estivesse me desmoralizando, como se eu estivesse dizendo, olha, não tem jeito para mim. Mas na verdade é o contrário. A confissão é a porta que se abre para dizer, eu aceito a redenção, eu confesso que tu és o Salvador, que tu és o Santo, eu confesso que tu tens uma obra na minha vida, e que eu estou vivendo fora disso, e eu quero me entregar. Então quando ele confessa, vem o anjo, vem o serafim, e toca nele e diz, olha, veja, a sua culpa foi removida, o seu pecado foi perdoado. Então a confissão não é ficar vivendo em culpa, a confissão é reconhecer a nossa condição, mas aceitar a restauração que Deus faz em nós. Deus tem uma restauração para a nossa vida. Olha, a sua culpa foi removida, não há culpa colocada. Se eu verdadeiramente, gente, pensa aqui comigo, se eu verdadeiramente resolvi a minha vida com Deus, me entreguei ao Senhor, lavado, comprado, remido no sangue de Jesus, ensaboado, embalado, se eu realmente estou assim, eu vou olhar para a minha vida, e isso vai produzir transformação, mudança na minha vida, querendo ou não querendo. Para dar continuidade na nossa história, a gente vai ser impactado pela presença de Deus, e o meu desejo é que Deus, seu Espírito Santo, gere temor no nosso coração nessa noite, em primeiro lugar. Temor, que a presença de Deus, que ao ouvir falar do nome de Deus, que ao ler a Escritura Sagrada, que ao estar nesse auditório, gere em nós um temor e dizer, eu tenho um Deus todo-poderoso, e a minha vida está desnorteada, eu tenho vivido sem propósito, eu não sei nem por que eu estou na terra. E tem tantas áreas da minha vida que está me corroendo, que eu não consigo sair delas. Ao gerar esse temor, vai gerar em você nessa noite confissão, se colocar diante do Senhor e dizer, Deus, eu te entrego, Deus, eu te adoro, Deus, eu reconheço, apenas entregar. E fazendo isso, querido, o propósito de Deus é garantido por causa da sua redenção. Não é por causa da nossa confissão e do temor. A garantia que as coisas vão mudar é a redenção que Ele fez na nossa vida. O texto de Efésios 1:7 diz assim, olha, nele, que é Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. Então o propósito de Deus se inicia com temor da minha parte, se completa, se expande com a minha confissão. Eu não sou agente 007, e eu não estou aqui com pecado escondido, com pecadinho de estimação. Não, a minha vida está aberta diante do Senhor, mas o propósito de Deus vai ser garantido na minha vida a partir da sua obra redentora. Ele pagou o preço, então eu tenho a certeza que eu posso me resolver. Tem muita gente mal resolvida na vida. Muita gente mal resolvida na vida, em várias áreas. Eu sei que tem áreas da nossa vida que parece que elas ficam ali, é tipo aquele texto que fala que é um espinho na carne, né? Parece que tem umas áreas que gostam de ser um espinho na carne, mas espera aí. Eu não posso deixar esse espinho na carne também ser uma lança no meu coração. Às vezes é aquela coisa que está ali nos perturbando, mas querido, a obra de Deus é garantida pela sua redenção. Eu tenho que resolver, eu tenho que ser sarado em todas as áreas da minha vida. Para viver o propósito de Deus, eu tenho que estar bem resolvido sobre minha vida. O que é que eu estou fazendo aqui? Esses problemas que me aconteceram, cada dificuldade. Coloquei uma frase que eu digo que o que define a minha vida, ou o que deve definir a minha vida, não são os problemas, os erros, mas a minha decisão por Deus. E o versículo 7 é interessante, que o serafim insiste em dizer para ele, veja, isto tocou os seus lábios. E os lábios aqui se refere à pessoa como um todo. Porque você tem que notar que Isaías tem a visão dos serafins com os lábios adorando a Deus, e ele olha para ele e diz, eu não posso fazer isso, eu não posso buscar a Deus, a minha vida está fora disso. Mas aí vem o anjo de Deus e diz, olha, veja, isto tocou a sua vida, você pode sim,
Você foi comprado, lavado, conquistado por Jesus para viver uma vida diferente, restaurada. A Bíblia diz, a verdade, que não vos conformeis com este mundo, né? Mas eu poderia dizer também para você, não se conforme com uma vida abaixo da realidade espiritual que Deus tem para a sua vida. Não se conforme com uma vida abaixo de uma vida de fé. Não se conforme com uma vida vivendo o ciclo do pecado. Amém, gente? Estamos resolvidos sobre nós? O propósito de Deus se inicia com temor. Você teme a Deus, a palavra de Deus tem ministrado no seu coração, mas ele tem que se expandir pela confissão. Confesse a Deus. Confesse a Deus diante das pessoas. Confesse seus pecados, seus erros, suas limitações, e deixa o Espírito Santo, o poder de Deus, tocar e restaurar, porque o propósito de Deus é garantido por sua redenção. Então há cura, há possibilidade, há manifestação de Deus para mudar a minha vida. Amém? Para finalizar, para viver então de acordo, eu fui planejado também, preciso estar resolvido em uma outra área, sobre a minha importância. Eu não sei se eu já estou na andropausa, mas estou com bastante calor, vocês tudo bem? É sobre a minha importância. Por ser importante para Deus, eu vou viver em resposta à sua voz. Versículo 8 ele diz assim: então ouvi a voz. Agora pensa comigo, gente, que é um processo que está acontecendo aqui com Isaías. Lá atrás ele disse que ele é um homem impuro. Ai de mim, ele grita, né? E agora ele está dizendo, então eu ouvi a voz de Deus. E o que me chama a atenção é assim, parece que, será que eu estou resolvido sobre essa minha importância, ou seja, o meu valor de vida? Quem sou eu para Deus? Quem sou eu no reino de Deus? Quem sou eu nessa família? Eu tenho ouvido a voz de Deus? Eu leio a palavra, eu tenho ouvido a voz de Deus? Por ser importante, eu dou ouvido, eu respondo a Deus de que forma? Invertendo a frase, quando nós não damos uma resposta a Deus, muito mais do que negar a obra de Deus, nós estamos dizendo também que nós não temos valor para Deus. Nós estamos fugindo daquilo que Ele tem para as nossas vidas. É uma pessoa que vive para sobreviver, ou até para ter um pouco de sucesso, mas sem o significado espiritual da vida que Deus tem para cada um de nós. Amém? Outro detalhe, por ser importante para Deus, eu sinto a necessidade da obra de Deus. Versículo 8, ele diz, quem enviarei e quem irá por nós? Quando ele passa pelo processo de conhecer a Deus, ele resolve a sua vida com Deus, ele resolve a sua vida consigo, seus problemas pessoais, seus pecados, ele entende a sua importância na igreja, no reino de Deus, no mundo espiritual. Ele dá ouvidos, ele ouve a Deus. Querido, Deus tem chamado, Deus tem dito, meus filhos, vão, quem enviarei? Deus tem falado de todas as formas, a questão é quem tem ouvido a voz de Deus. Estão entendendo? Muitas vezes eu não estou ouvindo a voz de Deus, estou ouvindo a voz de homens, de circunstâncias, de problemas, mas não estou ouvindo a voz de Deus me chamando, me despertando, me mostrando. Por quê? Porque quem sabe eu não estou resolvido com a minha vida e nem resolvido com Deus. Mas quando eu estou resolvido com Deus, com a minha vida, eu vou saber da minha importância, eu vou ouvir a Deus e eu vou sentir a necessidade que a obra tem. Quem enviarei? E Isaías ouviu esse grito. E Isaías sentiu a necessidade. E ele diz, eu preciso viver diferente. Eu não vou viver aqui somente para ser curado por Deus, que em primeiro lugar precisa ser. Eu não vou viver aqui somente para ser abençoado por Deus, porque também precisamos ser abençoados por Deus. Eu não vou viver aqui somente para ter minha família restaurada por Deus, porque também preciso estar restaurada com Deus. Mas eu vou viver aqui porque Deus tem algo que Ele quer que eu faça. Deus tem algo que Ele coloca sobre a minha vida. Eu não sou mais um nesse reino. Por ser importante, eu vivo em resposta à sua voz. Por ser importante, eu sinto a necessidade da sua obra. Por ser importante para Deus, eu me entrego à sua disposição. No versículo 8, ele responde de que forma? Envia-me.
Qual a resposta que eu dou a Deus? Eis-me aqui, Senhor. Qual a resposta que eu tenho dado a Deus? Às vezes tem pessoas, parece que ela se sente forçada a orar, como se fosse algo assim tão doloroso, forçada a servir, fazer algo, forçada até a evangelizar o próprio filho, a filha, o marido. Mas quando a gente está resolvido com Deus, resolvido conosco, vivendo a nossa importância, a gente diz assim para Deus: eis-me aqui. Essa é uma oração, essa é uma vida. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, conta comigo, Deus. Eu me entrego, eu me coloco à disposição. Você está à disposição de Deus, querido? Dentro da sua família? À disposição do propósito de Deus para a sua vida, dentro da sua família? Dentro da sua empresa, na sociedade que você está, na igreja que você está, que você faz parte. Estão entendendo? De verdade? Por ser importante para Deus também, eu me disponho então a ser enviado. E aí o versículo 9, ele vai dizer: vá. Se é importante, então vá. Mas queridos, não adianta, a gente não vai viver uma vida de importância se entregando a atividades. A gente vai viver uma vida de importância a Deus, sabendo o nosso valor, a partir do momento que a gente é curado e restaurado por Deus, porque a gente conhece verdadeiramente quem é esse Deus. Inverter a ordem acontece com muitos casos. Você se envolve com a obra de Deus e não tem vivência com o Deus da obra. Quando os nossos males, nossas feridas não são tratadas, não adianta querer se sentir, se colocar como importante, não vai resolver. Primeiro precisa tratar isso. Então, uma vida com propósitos, para resumir nessa noite, viver planejado por Deus. Eu tenho que parar e me analisar nessa noite, a minha relação com Deus, sobre minha vida e sobre a minha importância nessa obra, nesse ministério, no que Deus tem para mim. Eu quero orar com você nessa noite, amém? Antes da gente cear, os músicos podem chegar, os diáconos. Vamos colocar em pé? O pior da existência não é a morte, é uma vida sem propósitos. Eu não sei em que aspecto a palavra de Deus começou a mexer contigo hoje. Você tem entendido que foi planejado para viver com Deus? Deus tem um propósito na sua vida. Ele tem um plano para a sua vida. Então, como eu me vejo nessa minha relação com Deus Pai? Tantas confusões às vezes na nossa cabeça, problemas, até coisas religiosas que embaralham a nossa cabeça, até a nossa religiosidade. A gente acha que fazer eu ir no culto é tudo. Como que eu me vejo com Deus nessa noite? Eu te pergunto, você já confessou Deus na sua vida? Não, eu quero sim viver com Jesus. Eu sei que eu tenho um Deus criador e eu quero viver isso. Eu quero seguir, eu quero andar, eu quero viver a eternidade com meu Deus. Fazendo isso, coloca a aliança no seu dedo, aliança de filho, se batize e diz: eu sou filho de Jesus, eu ando com Jesus. Aliás, nós vamos finalizar essa série nesse mês, no final do mês, no último domingo, com batismo. Amém? Deixa Deus trabalhar no teu coração. Mas resolvendo a nossa vida com Deus, sabendo quem é Deus, alto, exaltado, nós temos que passar por esse segundo processo de resolver sobre nossa vida pessoal. Eu sei que você tem fé, você anda com Deus, mas acontece muitas coisas na vida da gente que vai ficando ali, querido. Isaías estava ali andando com Deus e Deus teve que fazer algo impactante na sua vida para que ele parasse e dissesse: ai de mim, Senhor, eu sou um homem impuro. Olha para a tua vida hoje, fecha os teus olhos, querido, aí no seu lugar, de verdade. Você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, entendendo que foi planejado.
Quem sabe tem áreas que está te tirando da presença de Deus. Você não precisa fazer isso, basta você reconhecer. Se você vê a santidade de Deus, enxergue essas áreas que não estão boas. Se você vê que há liberdade em Deus, então enxergue essas áreas que estão tentando te prender. Se você vê que há provisão em Deus, então enxergue essas áreas que estão tentando tirar tua fé. Se você vê que no Senhor não há nada impossível, então olha essas áreas na tua vida que tem trazido incredulidade. Se confesse diante do Senhor hoje. Se coloque diante do Senhor. Deixa Ele tocar, deixa Ele mexer. Saímos daqui curados pelo Senhor. Homens, mulheres, casais, jovens, crianças, adultos, idosos. Na área física, na área emocional. Porque quando eu sou tocado e restaurado por Deus, aí eu vou entender uma outra coisa. Eu sou muito importante para Deus. Deus tem algo para a minha vida aqui na terra, muito além de sobreviver e de realizações. Ele tem um significado para a minha vida. A minha vida vai ser referência para a vida de muitas outras pessoas. Minha família, meus amigos, a sociedade onde eu estou, a igreja onde eu estou. Eu vou cumprir os planos de Deus. Deixa o Senhor te mostrar nessa noite, querido. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus agiu na tua vida também, tomando a iniciativa de te atrair até aqui. Amém?